Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar a nossa aula e o tema vai ser lutas. Desde a pré-história, o homem utiliza-se da manifestação corporal, lutas, para diferentes objetivos e situações, por algo ou para algo. Se a gente levar em consideração a vida do homem desde o tempo da pré-história, o homem ele utiliza das lutas como uma forma de autodefesa, ou mesmo para condicionar-se fisicamente, além das situações de sobrevivência. O homem ele necessitava viver, ele necessitava se manter vivo. Então, ele se mantinha vivo como? Caçando, pescando, subindo em árvores, lutando muitas vezes com outros homens. Então, todos esses tipos de formas de lutas eram bastante significativas para manter o homem vivo naquele período. Com o passar do tempo, o homem ele também foi se aperfeiçoando suas técnicas de caça. E com isso ele começou a criar alguns utensílios, tipo a lança, até mesmo o cipó. E isso foi melhorando sua eficiência, fazendo com que conseguisse disputar lutas e ganhar muitas vezes, facilitando o seu êxito nas manobras de sobrevivência. As lutas se manifestaram como recursos de sobrevivência, artifícios de guerra, rituais religiosos, exercícios corporais. Então, assim, a gente pode ver que não era simplesmente o fato de sobrevivência, de procurar se manter vivo. As lutas eram muito mais do que isso. Eram rituais, eram formas de preparação de guerra. Então, assim, tudo isso fazia parte de um contexto cultural também que era vivido por aqueles homens naquele período. A luta não era meramente um ato de sobrevivência, era um ato simbólico também. Aqui, quando ele mostra que era um artifício de guerra. Como assim? Era uma forma de preparar o guerreiro, de deixá-lo sempre à disposição, sempre preparado, esperando a guerra, estando com o corpo bem fisicamente e apto para lutar, para a sobrevivência, sim, do seu povo, para que um povo não invadisse o outro, ou então para que eu pudesse conquistar um outro povo. Além do mais, os rituais religiosos utilizavam muito das lutas. Um exemplo disso são os Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos eles foram iniciados a sua realização a partir da homenagem a Zeus. Isso dali foi uma espécie de ritual religioso. Quem era Zeus? Era um deus grego, um deus da Grécia Antiga, e era o maior deus de todos. Então, o povo, em homenagem a Zeus, ele acabou criando os Jogos Olímpicos. Além de exercícios corporais, principalmente utilizados hoje em dia. As lutas hoje em dia são colocadas como uma forma de manter o corpo saudável. Então, tudo isso faz parte do contexto das lutas. Arte marcial. Então, assim, se a gente for parar para entender o que é que significa arte marcial, é muito simples. Entendemos que marcial vem de Marte. Na mitologia grega era considerado o deus da guerra, ou seja, a arte de guerrear. Então, esse nome arte marcial, ele vem baseado no deus Marte, lá na mitologia antiga. E aí, eles atribuíam a guerra justamente a esse deus. Então, é por isso que vem esse nome, a arte marcial. Além do mais, a arte marcial é um elemento fortíssimo na cultura. Entendemos como artes marciais as lutas praticadas com algum princípio filosófico e religioso. Também foram utilizados em conflitos de guerra, principalmente nos países orientais, os países como a China, a Índia, o Japão. E esses países têm uma forte cultura enraizada nesse contexto da luta. A gente pode observar bastante como lutas como o karatê fazem parte do cotidiano de muitos dos indivíduos que moram nesses locais. Tá? A origem da luta também é um pouco confusa, porque pelo fato
dessas lutas terem se originado num período onde não se tinha um registro das atividades. Então, assim, pouca coisa teve por escrito a respeito das lutas. Além do mais, elas tiveram origens diferentes. Então, foram contextos diferentes também. E tudo isso dificultou um pouco da compilação desse material, do levantamento histórico desse material sobre as lutas. Sem falar que outra coisa ainda dificultou mais esse acesso a essas informações, porque muitos mestres, eles acabavam que iam passando só de seu poder, aquele conhecimento a respeito da luta, para seu discípulo, ou então do seu pai para o filho. Então, foram aspectos que dificultaram ainda mais a difusão e o crescimento de determinados aspectos culturais da luta. Então, isso dificultou um pouco o acesso histórico desse material. O primeiro registro a respeito das lutas que se tem foi na era da Grécia Antiga, no início dos primeiros Jogos Olímpicos, com a luta chamada pancrácio. Elas tiveram várias mudanças com o passar da evolução humana. Tiveram várias funções e aplicações. E essas funções e aplicações elas mudaram muito, dependendo do momento e da região que aqueles homens viviam. Então, assim, elas tiveram quatro funções principais, que foi basicamente o quê? A sobrevivência, a função educacional da luta, a autodefesa e também o bem-estar. Nós iremos entender um pouco mais a respeito de cada um desses itens, dessas funções das lutas agora. Sobrevivência. Eu acho que o nome já é muito fácil de entender. Quando o homem lutava pela própria vida, né? O homem ele tinha que se alimentar, caçar, pescar, ele tinha que se proteger, ele tinha que combater. Então, assim, eram atributos essenciais para ele se manter vivo. Então, era algo realmente vital. Se ele não fizesse, ele não ia sobreviver. Então, era uma luta constante, era um desafio intenso o tempo inteiro, esse combate para se manter vivo. O caráter educacional das lutas. Então, olha só, muitas artes marciais, orientais principalmente, elas trazem consigo um caráter filosófico e religioso, um caráter cultural. Então, são valores que são ensinados de pai para filho, de mestre para discípulo, e aquilo dali resgata muita coisa, muitos valores importantes para a vida dessas pessoas, como disciplina, noção de respeito, valores morais, valores éticos. Então, são coisas que realmente eles precisam ser valorizados, precisam ser repassados. É uma manutenção da cultura de um povo. Além do fato também de, por exemplo, as lutas orientais ter ajudado muito aquelas civilizações a se desenvolverem, pelo fato deles terem uma maior disciplina, os hábitos saudáveis pelas atividades físicas, o seu comportamento moral e ético, aquele povo acabou que se desenvolveu em determinado período da humanidade. Eles conseguiram se destacar por esses valores passados através das lutas e acabaram evoluindo um pouco mais em relação a outros povos. Autodefesa. Autodefesa é algo também bem fácil de entender. É simplesmente o ato de aprender técnicas de luta para que a pessoa evite situações de exposição, tá? Que ela possa se defender no momento de uma agressão ou numa outra situação que a coloque em perigo, tá certo? É muito simples de entender. A gente tem trabalhado cada vez mais procurando ter melhor qualidade de vida. Então, assim, as lutas elas podem ser auxiliares nesse bem-estar, auxiliares nesse momento de melhorar a nossa qualidade de vida. Ela serve como uma fonte de atividade física também. Ela vai nos capacitar fisicamente para a luta, para a guerra, para a sobrevivência, mas também vai nos capacitar para termos uma boa saúde. Tá cada dia que passa mais comum a gente ver praticantes de atividade física
não indo para academia simples para levantar peso, mas sim para estar praticando técnicas de luta. E essas técnicas vão melhorando nossa postura, vão melhorando nosso condicionamento cardiorrespiratório, vão melhorando várias situações que nos favorecem uma melhor saúde também, tá? Da aparência, da estética também é algo muito valorizado nesses tipos de técnicas que são utilizadas para melhorar nosso corpo. Então, assim, o combate, o treinamento de luta é algo muito intenso. Então, consecutivamente, a pessoa acaba que consegue desenvolver um tipo físico muito bonito. Além disso, as lutas passaram a ser um meio de exploração comercial. As lutas elas se tornaram um produto com uma forma de conseguir muitos recursos, tá? A cada dia que passa, a gente vê principalmente o UFC. O UFC eu acho que é o maior grupo de luta que tem a nível mundial. Então, assim, é uma organização que consegue angariar muito dinheiro. Numa luta, eles têm apostas, eles têm patrocinadores, eles estão vendendo produtos, eles estão colocando muito dinheiro em jogo. A TV está pagando para transmitir, os assinantes estão pagando para assistir pela internet ou por onde quer que seja. Então, assim, eles transformaram algo que era para a sobrevivência do homem num espetáculo, num produto. Então, eles conseguiram mudar o foco também da luta. A luta ela vem passando por uma evolução muito grande com o passar dos anos.